O Putin vai ser preso? Tribunal Penal Internacional expede o mandado de prisão contra o Putin, e para os países que são signatários do Estatuto de Roma, como por exemplo o Brasil, o Putin não é mais um chefe de Estado solto, entre aspas, e sim, ele é um criminoso de guerra. Quais são as consequências políticas e geopolíticas desse fato? A Eslováquia anuncia que vai mandar caças também para os ucranianos, depois que a Polônia anunciou, e por mais que isso não tenha uma interferência direta dos Estados Unidos, indiretamente os americanos estão favorecendo bastante essa aliança dos caças que está sendo formada. Turquia garante que a Finlândia vai sim entrar para a OTAN, porém a Suécia vai ficar para um segundo momento. Vamos discutir aqui exatamente o porquê. E para finalizar, notícias importantes acerca do Mar Negro e da Crimeia. Depois de toda aquela confusão com o drone americano sendo derrubado pelos caças russos, os Estados Unidos, né, o Ned Price, falou que foi meio sem querer, que foi um acidente, os pilotos foram imprudentes, mas a Rússia dá indícios que não foi exatamente um acidente. O Putin dá declarações falando que Sevastopol e a Crimeia são essenciais para a defesa da Rússia, e os Estados Unidos mandam um novo drone para o local, inclusive mais poderoso que o anterior. Ou seja, a coisa não está tão apaziguada quanto se esperava. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, quem faz não se arrepende, tá? O conteúdo ele é muito profundo, com resumos mensais, aulas semanais. Você tem aí, na parte de Geografia, mais de 1.200 exercícios, pessoal, com gabarito comentado para você fazer. Pô, pré-vestibulandos, concurseiros ou interessados em geral, não podem perder essa oportunidade, tá? É muito baratinho pelo tanto de coisa que é oferecida no curso. Além do contato, claro, direto comigo, professor. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, link na descrição, tá bom? Recomendo. Vamos lá, ó, seguinte. A gente teve algumas notícias relevantes, como, por exemplo, a questão do Tribunal Penal Internacional expedindo um mandato de prisão contra o Putin e também contra a sua, como se fosse uma secretária de Direitos das Crianças, que é a Maria Lvova-Belova, tá? Por que esse mandato de prisão ele foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional? Porque, segundo o tribunal, tanto Putin como ela são criminosos de guerra. Por um motivo primeiro, mas existe um segundo motivo também sendo julgado. O motivo pelo qual o Putin foi condenado é porque ele separou crianças dos seus pais, segundo a denúncia do TPI, tá? Segundo a Rússia, isso aconteceu de fato, tá? A separação de pais dos seus filhos, mas não porque a Rússia fez isso de maneira proposital, segundo a Rússia, e sim porque várias crianças foram realmente abandonadas pelos seus pais, ou então os pais morreram no conflito, fugiram, etc., e as crianças ficaram, e a Rússia foi lá, pegou essas crianças e levou ou para regiões da Crimeia, ou para algumas regiões que foram invadidas, ou até mesmo para a própria Rússia. Inclusive, a própria secretária, que também foi condenada por crimes de guerra, é uma dessas mulheres que se aproveitou, entre aspas, aí da situação. Ela adotou um adolescente de cerca de 15 para 16 anos, que estava na região de Mariupol. E ela fala, inclusive, agradece ao presidente Putin, né? Fala, olha, o presidente Putin que deu essa oportunidade. Então, ele era uma criança que estava muito ferida, que ela só falava maldizeres ali contra o Putin, contra a Rússia. Só que agora a gente mostrou para ela a verdade e agora ela é agradecida por pertencer à Rússia. Tá? Isso, claro, cada um vai ter a sua visão, né? Mas o Tribunal Penal Internacional, ele condenou essa atitude considerando que é um crime de guerra. E de fato é, né? Se separou sem autorização dos pais e tal. Isso é uma atitude criminosa. Só que a gente para os poréns aí, né? Porque, por exemplo, existe o Estatuto de Roma, que é um estatuto que foi criado justamente para garantir esse Tribunal Penal Internacional. Existem hoje cerca de 123 países que reconhecem a legitimidade desse tratado. E dentro dos BRICS, por exemplo, Brasil e África do Sul reconhecem como legítimo. Se isso realmente foi expedido, né? Como foi? E Brasil e África do Sul reconhecem o tratado como legítimo, isso quer dizer que o Putin, a partir desse momento, ele é considerado um
um criminoso de guerra. E aí, caso o Putin, é obrigação do Brasil fazer isso, tá? Pelo menos em tese, claro. Caso Putin ele pise no território brasileiro, o Brasil obrigatoriamente ele tem que prender o Putin, ele tem que chamar intermediadores, como por exemplo a Interpol, que vai fazer a extradição do Putin para os Países Baixos na região de Haia. Isso tudo, claro, em tese. E claro que as relações diplomáticas, elas se complicam bastante. Porque, convenhamos, pessoal, você não reconhece um chefe de Estado que é um criminoso de guerra. Então, as relações, em tese, entre Brasil e Rússia estão comprometidas, porque o Brasil não reconhece mais o Putin como um chefe legítimo de Estado. Por isso que, assim, o Brasil ainda não se pronunciou de maneira oficial, pelo menos não até o momento de gravação desse vídeo, mas penso eu que o Brasil vai tentar fazer aquele meio que em cima do muro, sabe? Nossa, mas a Corte de Haia falou alguma coisa, né? O Tribunal Penal Internacional falou alguma... Nem vi, né? Nem vi. Por quê? A gente não vai querer se dispor contra o Estatuto de Roma, para não dar muito na cara que a gente está apoiando o Putin, mas é claro, pessoal, que também a gente não vai querer cortar relações com a Rússia, porque temos relações muito importantes com os BRICS, com a China, com a Rússia, né, enfim. Então não acho que o Brasil queira se indispor com o mundo oriental, nesse momento, por uma deliberação do Tribunal Penal Internacional. Mas, em tese, o Brasil não poderia mais aceitar o Putin, por exemplo, caso ele viesse aqui no território brasileiro, tá? Professor, mas ele pode de fato ser preso? É muito difícil porque a Rússia não reconhece, né, o TPI, inclusive nem os Estados Unidos. Ele tinha assinado, depois retirou. A China também, pessoal, não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Eu acho que é muito mais uma medida simbólica, com a tentativa de aprovação de novas sanções, tentar isolar um pouco mais o Putin. Vale lembrar, pessoal, que o Putin ele vem reforçando, principalmente nas reuniões com a China, que Rússia e China querem formar a novíssima ordem geopolítica internacional, que eles falam que vai ser uma ordem mais democrática, com os países emergentes tendo voz também, tendo poder de decisão, e não centralizado somente nos Estados Unidos e nos membros do G7. Pô, para um país agora que tem 123 países que reconhecem ele como um criminoso de guerra, óbvio que isso pode complicar um pouco os planos da Rússia. Mas assim, para ele ser preso mesmo, em tese, só se a Rússia assinasse o tratado, e aí depois de assinar o tratado, os militares da Rússia concordarem em prender o Putin e fazer uma extradição dele para os Países Baixos. Falar que é impossível? Cara, assim, impossível não é, mas 99,9% de chance de não acontecer. A gente pega, por exemplo, o caso do ex-presidente do Sudão, o al-Bashir, ele realmente está preso e esperando ser extraditado, percebe? E na época também, fala, imagina, você acha que ele vai ser preso? Mas acho que assim, a situação do Sudão é bem diferente, claro, da situação da Rússia. Estou falando que, em tese, isso pode acontecer. No momento, por exemplo, o Peskov, que é o porta-voz da Rússia, se pronunciou falando que não reconhece a legitimidade desse tribunal e que, inclusive, um tribunal que não condena as ações que a Ucrânia tomou em Donbás, mas condena as ações do Putin, que nem foram comprovadas pela comunidade internacional. É um tribunal que não vale a pena ser levado a sério. E o Medvedev, sempre ele, né, pessoal, quando ele fala, sabe que vem bomba, fala assim, pô, colocou no Twitter dele, tá? Acho que vocês já sabem, né, o que eu vou fazer com esse pedaço de papel. E aí colocou uma fotinho de papel higiênico do lado, dando a entender, né, que ele vai pegar essa deliberação do TPI e vai usar para limpar ali as suas partes mais íntimas, né? Ou seja, aparentemente a Rússia não está levando muito a sério isso. Mas claro, isso pode trazer algumas consequências negativas dentro da geopolítica internacional para os russos. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está a respeito da Eslováquia. Eu já tinha anunciado para vocês que a Polônia anunciou 4 MiG-29, né, que vão ser dados ali para a Ucrânia, que não são, pessoal, dos mais modernos, são caças ali de 1983, da antiga União Soviética e tal. Mas os ucranianos já têm uma expertise, né, como funcionam esses caças. A Eslováquia também vai mandar alguns dos seus MiGs, inclusive nem todos são mais modernos e estão exatamente muito bem cuidados, mas algumas peças também vão ser mandadas pela Eslováquia. E a Dinamarca também está considerando mandar os seus caças. Por mais que sejam poucos no momento, eu acho que é importante porque é o início de um processo, ou seja, o primeiro país aceitou, o segundo país aceitou, para que outros países também tomem coragem e passem a enviar uma aliança dos caças para a Ucrânia, que é a coisa que a Ucrânia mais quer. Lembrando que da metade para frente da primavera, a Ucrânia está prometendo um grande ataque. Inclusive, isso levantou um debate até com próprios membros militares dos Estados Unidos e com o próprio Rishi Sunak,
do Reino Unido. Porque, por enquanto, por exemplo, a gente tem nesse momento a Rússia avançando para cima de Sloviansk. Já tinha avançado, né, considerando ali que o grupo Wagner dominou Bakhmut, não dominou completamente, mas já conseguiu fazer uma passagem para Sloviansk e possivelmente depois para Kramatorsk. Mas agora tá o debate acerca, poxa, a Ucrânia praticamente já perdeu Bakhmut. Você mandar mais tropas, mais armas para lá, pode ser uma perda sensível para o futuro contra-ataque que os ucranianos estão prometendo para metade para frente da primavera, tá? Então, nesse momento, a Ucrânia está perdendo muita munição e muitas tropas, dando uma ideia, né, de, tipo, geopoliticamente, no sentido simbólico, de resistência em Bakhmut, ou seja, mesmo a área que já estava perdida, a gente não vai desistir, mas pode comprometer o efetivo tanto militar como de munições para um futuro contra-ataque ali dos ucranianos. Mas fato é que vai receber agora os caças, né? E isso pode ser um motivo para outros países também mandarem. Os Estados Unidos, pelo menos até o momento, e sempre que o Biden teve que se pronunciar, ele foi contra o envio de caças, pelo menos até o momento, como eu disse para vocês, mas já prometeu para a Eslováquia, quase com uma contrapartida a essa ajuda que está dando para os ucranianos, destino de equipamentos militares na casa de 700 milhões de dólares, ou trazendo aqui, né, para a moeda brasileira, quase 3,5 bilhões de reais, só em ajuda militar pela Eslováquia ter ajudado os ucranianos. Ou seja, não é uma ajuda direta, mas é uma ajuda indireta que os americanos estão dando, o que, claro, mostra para a Rússia uma interferência cada vez maior da OTAN, dos Estados Unidos, no conflito. O Peskov, que é o porta-voz da Rússia, não demonstrou grandes preocupações, mas penso eu que ele está sim preocupado, claro, né? Ele disse que assim, isso só vai prolongar o sofrimento dos ucranianos, mas não vai mudar o resultado da guerra. Na guerra não, da operação militar especial, né? Como os russos chamam. A Turquia, depois de muito tempo de resistência em relação à Suécia, em relação à Finlândia, anunciou que vai aprovar a entrada da Finlândia para a OTAN. A OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar que, se um país for atacado, os outros membros têm que defender esse país que foi atacado, tá? E como os Estados Unidos está na OTAN, na prática, se, por exemplo, a Polônia é atacada, em tese o exército americano tem que defender também a Polônia, convocando o artigo 5º da Constituição da OTAN. Pois é, a Finlândia, ela tinha a ideia, junto com a Suécia, de entrar para essa organização. Só que a Turquia alegava que a Finlândia e a Suécia não poderiam entrar, porque abrigam células terror, enfim, né? Listas dos povos curdos, do PKK, enfim, né? A Suécia começou a reclamar de maneira mais veemente contra os turcos. Inclusive fez alguns protestos bem violentos, queimando a imagem do Erdogan, queimando inclusive o Alcorão em frente à embaixada turca, né? Dentro da Suécia. E isso minou ainda mais as relações diplomáticas entre a Suécia e Turquia. Tanto que a Turquia anunciou que não vai autorizar a entrada da Suécia. Mas a questão da Finlândia, depois de muita negociação, e segundo o Erdogan, não ter demonstrado compactuar mais com esses movimentos terror, né, dos curdos, anunciou que vai aceitar. Inclusive, está anunciado aí para o dia 14 de maio, perdão, tá? Antes das eleições, inclusive, da Turquia. A gente já falou algumas vezes nos vídeos aqui anteriores. Mas esse ano rola uma das eleições mais importantes do mundo, que é a eleição na Turquia. O opositor do Erdogan, ele vem crescendo sua popularidade. O Erdogan é visto como um presidente bastante autoritário e com políticas econômicas equivocadas, já que o país mantém uma taxa de juros muito baixa, mesmo com a inflação crescente do país, e pode alterar completamente a configuração, já que a Turquia é o país que mantém relações com a Rússia, mas também é membro da OTAN. Ou seja, é um país ali que, até geograficamente falando, é o ponto de conexão entre mundo oriental e mundo ocidental, tá? E nesse momento, então, a Turquia anunciou que vai aceitar. Só que tinha mais um país empecilho, né, que é a Hungria. A Hungria ninguém falava, mas o Viktor Orbán também não tinha aceitado nem a Suécia, nem a Finlândia. Pois bem, anunciou que vai aceitar a Finlândia, mas não vai aceitar a Suécia também. Meio que seguindo ali as ordens, enfim, da Turquia. Se isso foi autorizado pela Rússia, se não foi, é um outro papo. Mas, galera, convenhamos que os dois países quase que ao mesmo tempo anunciarem que aceitarão a Finlândia e não aceitarão a Suécia. Lembrando que a Hungria, principalmente, tem fortes relações com o Putin. Alguma coisa por debaixo dos panos pode ter rolado aí no meio do caminho, tá bom? E para finalizar aqui o nosso vídeo, notícias importantes acerca do acidente, né? Do conflito, vamos colocar ali, militar, que aconteceu entre Rússia e Estados Unidos na região do Mar Negro. A gente teve o caça
os caças russos, né, Su-27, que derrubaram, pessoal, o drone americano. Inclusive, segundo as informações mais relevantes sobre o assunto, esse drone, no momento da queda, ele estava a 200 quilômetros do litoral da Crimeia e ele foi derrubado mais próximo ali no caminho que ele estava fazendo à Turquia, tá? Então seriam águas internacionais. Agora, onde ele estava antes, segundo alguns analistas, pelas próprias imagens que foram divulgadas pelo drone, né? Você pode ver que estava próximo do litoral da Crimeia. Então poderia ter algum tipo de associação com a invasão ao território que a Rússia considera como seu. Quem é certo a gente não sabe, pelo menos até o momento. Assim, a Rússia realmente de fato mentiu, porque falou que não tinha colidido, jogado combustível. E as imagens mostram que sim, jogou esse combustível e sim, teve a colisão, tá? Mas assim, se estava no espaço internacional ou não, a gente ainda não sabe, tá? Mas os Estados Unidos primeiro não quis condenar os russos, o Ned Price deu aquela passada de pano, vamos jogar aqui bem no coloquial com vocês, falou que, olha, foi uma imprudência dos pilotos, mas não há indícios que tenha sido uma coisa deliberada, um ataque dos russos. Cara, convenhamos, né? Miguel, né? Desculpinha. Pô, o próprio Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, condecorou os 2 pilotos de caças que derrubaram o drone. Condecorou, é uma medalha de parabéns sem querer, né? Não existe isso, tudo bem? Então, claramente, assim, é uma tentativa dos Estados Unidos de não dar... Porque, assim, se os americanos reconhecem que foi uma coisa deliberada e quis derrubar um artefato militar, isso é motivo de guerra. O Biden não responder mostra uma fraqueza contra o Putin. E geopolítica, muito mundo aqui, né? Eu jogo pra cá, qual a sua resposta? Não respondeu? Vou jogar mais pra cá. Então, isso poderia significar um avanço maior dos russos. Mas os americanos já mandaram mais um drone para aquela área. E eu tô falando para vocês do drone RQ-4 Global Hawk, que para vocês terem uma noção de comparação, o outro drone custava 30 milhões, esse custa aproximadamente 90 milhões, mais de 90 milhões. Então, um drone maior e mais poderoso. A grande questão é, o que esse drone estava fazendo lá? Repassando informações de inteligência para a Ucrânia? Segundo a Rússia, sim, mas mais importante do que isso, conjecturas que, de novo, não tem garantia nenhuma até o momento, tá? É especulação dos russos, informação do russo, e é uma guerra de propaganda, essa guerra atual. Mas, segundo eles, os americanos estavam lá fazendo vistorias para um possível boicote do gasoduto Turk Stream, tá? Se isso de fato for verdade, é mais ou menos uma ideia parecida com o que foi o ataque ao Nord Stream, ou seja, minar gasodutos que passam pela região, até para aumentar a dependência dos países que dependem desse gasoduto de gás natural liquefeito que vem dos Estados Unidos ou ali dos seus aliados. E o Putin, ele falou sobre a questão da Crimeia e Sevastopol, que é o porto ali, né, mais importante da Crimeia, colocando que a Crimeia é russa, lembrando que no dia 18, perdão, segundo a Rússia, né, comemorou-se os 9 anos da reconquista da Crimeia. Ele falou que a Crimeia melhorou muito depois que foi que voltou para a Rússia, né, foi reincorporado e tal, que os investimentos, eles já estão na casa, pessoal, dos 45 bilhões de reais da Crimeia em infraestrutura, melhorias, etc., e que a Rússia vai fazer de tudo para defender esse território. Além da imagem que o Putin passa, né, de, olha, tô aqui dominando a Crimeia, tô investindo, tal, melhorou muito com a gente, é uma imagem importante, porque o Zelensky já falou que um dos objetivos dele na reconquista, no contra-ataque, a partir da metade da primavera, vai ser a reconquista da Crimeia. E também o drone, tanto antigo como o novo americano, estavam no território próximo da Crimeia. Então foi um reforço do Putin, colocando ali a bandeira, né, a Crimeia pertence à Rússia. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.